Shalom, shalom a todos que assistem o programa Torá em Debate, diretamente aqui dos estúdios da TV Sião. Eu sou o professor Matheus Andona e todas as terças-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, eu estou aqui ao vivo, tratando a cada semana de um assunto de importância, de relevância para a sua caminhada como discípulo estudioso da Palavra do Eterno, como discípulo de Yeshua, o nosso Messias. E o programa de hoje é um programa muito especial porque nós iremos tratar um tema que eu tenho certeza que você já teve em alguma etapa da sua vida como discípulo, dúvida nesse assunto. É o assunto predestinação versus livre-arbítrio. Então nós vamos tratar no programa de hoje sobre a predestinação aos olhos da Bíblia, aos olhos do contexto judaico original, e vamos falar também sobre o livre-arbítrio de acordo com o contexto judaico. Qual a percepção que os judeus têm, que o povo de Israel tem sobre predestinação e sobre livre-arbítrio ao longo dos séculos? Será que a visão cristã, principalmente a visão protestante sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, será que estas visões, elas estão de acordo com a palavra do Eterno? Elas estão de acordo com o contexto original da Bíblia, com o ensino original das Sagradas Escrituras? Então nós vamos tratar sobre este tema e eu quero dar um recado aqui para todos os associados da ABN, né? Você que é um associado da ABN, que é a Associação Ames Brasil Net, é a networking do Ministério Ensinando de Sião, que congrega indivíduos que querem fazer parte dessa visão da restauração. Você que é um associado do Ensinando de Sião, vai poder interagir comigo na parte final do programa, enviando os seus comentários ou as suas perguntas. Para isso, você deve, membro da ABN, acessar o Facebook, o grupo do Facebook da ABN, e lá você vai achar o post do programa de hoje, Torá em Debate. Basta você colocar o seu comentário ou a sua pergunta neste post, escrito por mim, e eu estarei, então, respondendo a sua pergunta. Lembrando que você que está me assistindo, que ainda não é um associado do Ensinando de Sião, torne-se hoje mesmo e tenha acesso a vídeos e ensinos exclusivos, a artigos exclusivos e também acesso direto aos nossos conselheiros, aos nossos líderes aqui do Ensinando de Sião, que respondem as suas perguntas, que ligam para você, né, que pastoreiam também você e podem te ajudar nas várias questões que você possa ter. Então, aí no site da tvsião.com, você vai ver instruções de como se tornar um membro, como se cadastrar na tvsião.com. Muito bem, então sem mais delongas, vamos continuar o nosso assunto, vamos dar início, aliás, ao nosso assunto sobre predestinação versus livre-arbítrio. Eu quero tecer então algumas considerações como introdução e depois nós vamos comentar sobre o que eu tenho para ensinar nesta noite, baseado em textos bíblicos. Mais uma vez, todo esse ensino aqui caracteriza-se, tem as suas bases no ensino bíblico e da forma original, da forma como esses textos são interpretados pelo povo de Israel ao longo dos séculos. Então preste atenção agora na tela algumas considerações que nós iremos tratar a respeito deste tema. Veja aí. Bem, olha, eu quero começar dizendo então que nos meios cristãos, principalmente nas correntes teológicas pós-reformistas, reformistas e pós, há conceitos que atestam uma predestinação à salvação estranha aos ensinos das Sagradas Escrituras. Faço aqui um parênteses dizendo que nos meios judaicos também, algumas vertentes soteriológicas, né, doutrinas sobre a salvação, também foram confeccionadas e são estranhas à Torá e ao ensino dos profetas. O que eu quero dizer com isso? A doutrina de predestinação cunhada pelos pais da Reforma Protestante, não tenho tempo aqui de discorrer sobre essa doutrina detalhadamente, mas há um aspecto que algumas pessoas têm muita dificuldade de entender. Esse conceito de predestinação. Então, será que uma pessoa que foi salva, então apregou-se nesses meios reformistas que essa pessoa ela foi predestinada a ser salva? Então, muitas vezes tem-se uma desvalorização
do próprio esforço pessoal da pessoa ou da sua conduta, como ele nasceu de novo, as circunstâncias que foram usadas por Deus para que aquela pessoa fosse alcançada, esses fatos são minimizados e dá-se importância, então, simplesmente no fato que aquela pessoa, aquele indivíduo, foi predestinado. Então, nada do que ele viesse a fazer poderia impedir um plano de Deus para que aquela pessoa fosse salva, como se diz nos meios cristãos. Então, até mesmo uma vez salva, sempre salva, né? Esses meios apregam também que a salvação por parte de Deus, ela jamais é perdida. Então não importa o que a pessoa faça depois de ter confessado e nascido de novo, confessado o nome de Yeshua e nascido de novo, esses meios evangélicos pregam também que a pessoa não perde jamais aquela salvação, tem o livro escrito no nome da vida e aquilo ali permanece para sempre, independente do caminho que a pessoa escolhe, independente se a pessoa está produzindo frutos ou não, independente se a pessoa persevera no caminho de Deus ou volta para o caminho da iniquidade. Essa vertente, de maneira bem genérica, como eu disse, eu não tenho tempo aqui para discorrer sobre os detalhes dessa teologia protestante, mas trocando em miúdos, basicamente é isso. A pessoa não há como perder essa salvação, uma vez que ela foi predestinada para tal. E aqueles que foram predestinados para a condenação não têm esperança no mundo, né? Então, nessa visão, o sujeito tem que orar muito para ter sido um predestinado a ser salvo. Porque se ele foi predestinado a perecer, não adianta. Ele pode buscar Deus, ele pode se arrepender, ele pode fazer de tudo, mas ele jamais vai ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, jamais será um salvo, né? Como as pessoas dizem nesses meios. Então, essa corrente doutrinária, que eu acabei de dar alguns exemplos aqui, ela conflita um pouco com a Bíblia, conflita principalmente com a Torá, com os ensinos dos profetas de Israel, conflita com o ensino de Yeshua, conflita com o ensino apostólico. E também no meio judaico há vertentes similares. Eu já ouvi alguns teólogos, alguns rabinos de algumas linhas que apregoam que todo judeu é automaticamente justificado por Deus, né? Que o judeu tem a salvação garantida, tem a justificação, a remissão garantida por Deus, e mesmo tendo vivido uma vida desregrada ou longe dos preceitos da Torá, que o sujeito, por ser judeu, pelo fato de ser judeu, ele tem uma promessa de salvação que jamais pode não ser cumprida na vida dele. E isso também é um tipo de predestinação, um tipo de ensino que fere o ensino dos profetas, como você vai ver comigo daqui a pouco. Bem, acompanhe na tela comigo então, vamos. Esses ensinos, eles têm ofuscado e minimizado a importância da obediência, principalmente nos meios cristãos, que é o que o programa vai tratar aqui. Uma vez que, segundo tais ensinos, a fidelidade ao Eterno e aos seus mandamentos não tem influência alguma sobre a justificação do indivíduo. Então, foi aquilo que eu expliquei. O indivíduo que foi predestinado para ser salvo, segundo essa corrente doutrinária, ele não importa, quer dizer, ele não precisa obedecer, ele não precisa dar importância à obediência. A obediência, ela não influencia na sua salvação. A obediência do indivíduo a Deus, aos mandamentos, a sua perseverança, a sua fidelidade, elas jamais podem alterar o status que Deus predestinou para aquela pessoa, que é que ela fosse salva. Então, isso é, como você vai ver comigo aqui, algo que fere as bases, os princípios da Torá, dos profetas, de Yeshua e dos apóstolos. Pode fazer muito sentido, pode ter feito muito sentido há alguns séculos atrás, mas tal ensino não faz parte daquilo que o Eterno logrou à humanidade através do povo de Israel, como você verá comigo daqui a pouco. Acompanhe mais uma consideração aí comigo, vejam. Além desse ensino, nós temos coisas que ajudam a perpetuar esse tipo de ensino, que ajudam a propagar essa visão de predestinação dos meios reformistas. Ela é, vamos dizer assim, ela ganha grande ajuda teológica com entraves, eu chamo aqui de entraves doutrinários. O que seriam esses entraves doutrinários que fortificam essa ideia de predestinação distorcida? Por exemplo, o supersessionismo, que é o antissemitismo teológico, o antinomismo e a posição triunfalista da igreja em relação
a Israel, e essas doutrinas distanciam ainda mais os cristãos dos princípios bíblicos sobre a salvação, sobre o livre-arbítrio e também sobre a predestinação. Então são doutrinas que atrapalham o indivíduo a enxergar que o que ele aprendeu sobre predestinação e soteriologia não está conforme a Bíblia. É como eu disse, o supersessionismo, o antinomismo, né, essa doutrina triunfalista da igreja sobre Israel, é como se ela embaçasse a visão do estudioso das Escrituras. A pessoa recebe aquele ensino como base, né, como doutrina básica, e ele lê a Bíblia segundo essa premissa. Ele lê a Bíblia segundo essa forma de se interpretar. Então eu sempre digo que o problema no meio cristão, e também nos meios judaicos, não é as alterações do texto canônico. Muitas pessoas arrumam uma paranoia em relação aos originais, porque nós não temos originais, porque os originais foram alterados, porque houve alteração aqui e ali. Não é nem esse o maior problema. O maior problema que eu vejo é a forma de se interpretar o texto. São as ferramentas de hermenêutica que são usadas no mundo cristão, que já estão comprometidas, porque interpreta-se a Bíblia sob um prisma supersessionista, sob um prisma anti-Israel, anti-Torá, né, anti-lei, o antinomismo que eu disse aqui. Então é necessário reavaliarmos as bases da nossa fé. É necessário sabermos por que essas bases estão erradas, se é que estão erradas, e nós temos que ter a coragem de questionar. Você tem que ter a coragem para questionar, para fazer a boa crítica, visando o seu aprimoramento, visando a plenitude da fé. Então, questionar o que homens há 400, 500 anos ou há 1800 anos escreveram sobre a Bíblia não é pecado, não é falta alguma, né? Nós temos o texto canonizado, eu creio que Deus atuou nessa canonização. Agora, aquilo que surgiu depois, na construção do cristianismo como instituição, dogmas de homens, há dogmas bons e há dogmas ruins. E qual o parâmetro que você tem para decidir, para julgar? As Sagradas Escrituras no seu contexto original. Então tem que criticar sim, tem que avaliar os dogmas que você aprendeu como bases da sua fé e chocá-los com o princípio original da palavra de Deus, porque é esta palavra que me interessa. Eu, apesar de judeu, discípulo de Yeshua, amo o judaísmo, sou grato a Deus pelas minhas tradições, mas aquilo que rege a minha vida, aquilo que é parâmetro para a minha vida, é a palavra de Deus no seu contexto original. Tudo aquilo que eu recebo do meu povo de Israel, de tradição judaica, que está contrário às Sagradas Escrituras, eu, como discípulo interessado na verdade, sou obrigado a rejeitar. Agora, para ter esse conhecimento, para ter referência, eu tenho que conhecer a palavra no seu contexto original. Então, nenhuma tradição pode estar acima da palavra de Deus. Yeshua diz a alguns fariseus na sua época: por que vocês transgridem a Torá por causa das vossas tradições? Então, há tradições boas, mas também, infelizmente, podem haver tradições teológicas ruins, principalmente no meio cristão, que é o tema do programa aqui. Poderia falar de dogmas ruins que existem nos meios judaicos, são muitos também. Mas o programa de hoje é sobre os dogmas ruins, contrários à Bíblia, que existem nos meios cristãos, relacionados à predestinação ao livre-arbítrio. Ok? Então, acompanhe na tela comigo outras considerações, onde nós vamos citar a partir de agora alguns textos da Torá, dos profetas, da Nova Aliança, que confrontam essa visão soteriológica de predestinação reformista. Eu estou batendo nessa tecla porque Calvino foi um dos maiores expoentes desta doutrina, né? Generalizando aqui um pouco, mas vamos ver alguns textos que dizem se realmente uma pessoa não pode alterar o seu status de salvo diante de Deus. Vamos ver se realmente a pessoa não tem escolha, né? É muito difícil pessoas que creem nesse tipo de predestinação entenderem o livre-arbítrio. A pessoa pensa, puxa vida, se eu já fui predestinado a ser salvo e se eu fui salvo, pouco importava ter ou não livre-arbítrio. A pessoa que está predestinada a ser condenada, não importa como ela use o seu livre-arbítrio, ela sempre vai cair no mesmo resultado. Mas espera aí, vamos ver o que a Torá diz a respeito do poder de escolha do ser humano. Veja aí na tela.
texto aí de Gênesis capítulo 4, olha só as palavras de Deus a Caim, quando ele estava enciumado contra o seu irmão Abel. Veja, então lhe disse o Eterno, lembrando que Deus falou isso antes do assassinato, propriamente dito. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Esse texto é fantástico. Ele mostra aqui realmente o poder e a natureza do ser humano pós-queda de Adão. Então a queda já havia sido estabelecida, Adão com seus filhos já não habitava no Jardim do Éden, a natureza então do ser humano foi alterada, a natureza do planeta foi alterada por causa do pecado de Adão e sua esposa, e agora nós temos aqui um retrato de como ficou a natureza do homem pós-queda. Deus fala para Caim em termos bem simples. Apesar do hebraico nesses versículos ser muito difícil de ser traduzido, que é uma linguagem muito poética e figurativa. Mas a gente analisando o texto no original, dá a impressão que é o seguinte, que se a pessoa procede bem, se a pessoa age de forma correta, é certo que será aceita aquela pessoa por Deus. Mas se ela procede mal, eis que o pecado jaz à porta. A linguagem aqui é como se tivesse um animal à espreita, um animal pronto para dar o bote. Se a pessoa age mal, o pecado fica ali como se um animal prestes a te dar o ataque, a te dominar, a te devorar. E aí ele atesta o seguinte, o Eterno atesta que o seu desejo será contra ti, o desejo do pecado será sempre contrário àquilo que você naturalmente deseja fazer. Então haverá uma disputa interna, olha isso, há uma disputa interna dentro do homem, mas Deus já disse, cabe a ti, cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Então os rabinos, analisando esse versículo, criaram uma doutrina sobre o status do homem, a natureza do homem pós-queda. Deus fala para Noé, prestes aí a destruir a humanidade durante o dilúvio, que a natureza do homem, o coração do homem, aliás, é mau, é perverso, desde a sua juventude e não nascimento. O fato de um homem nascer não caracteriza um pecado diante de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo tendo pecado, o fato de uma pessoa nascer, a pessoa não nasce em iniquidade. Ela nasce com uma tendência a pecar, com um desejo tanto para fazer o bem, como uma inclinação, um desejo para fazer também o mal. Então, a doutrina, a teologia, e a gente não vai ter tempo de explicar isso, eu sinto muito, mas a teologia do pecado original, ela fere a Torá, ela fere o ensino apostólico, porque o fato do homem nascer não caracteriza o pecado. O homem nasce com uma tendência a pecar que se materializa muito e acaba dominando desde a sua juventude. Mas o fato de uma pessoa nascer não caracteriza um pecado diante de Deus. Tanto é que um segmento cristão tem por costume o batismo de recém-nascidos por causa disso, que o menino nasceu e se não for batizado logo depois que nasce ou em alguns dias depois que nasce, se ele morre, ele é condenado. Então não, nas escrituras não dizem isso, né? Eu sei que muitas pessoas citam as palavras do rei Davi, em pecado fui concebido, em pecado me concebeu minha mãe. Isso não tem problema nenhum de ser interpretado num contexto original. Davi está sendo mais que claro, não precisa ser teólogo para entender o que ele quis dizer. Em pecado, o ato no qual eu fui concebido foi pecado. O ato da concepção do rei Davi caracterizou-se por um pecado. Então, provavelmente, né, Davi foi fruto de uma relação problemática. Talvez um adultério, muitos rabinos questionam isso. Quem é a mãe do rei Davi? É uma grande pergunta que até hoje encontra-se, é difícil responder nos meios judaicos, inclusive. Quem foi a mãe do rei Davi? Exatamente porque os rabinos entendem que ele disse, o ato da minha concepção foi pecado. Você vê a história do rei Davi sempre, né, reclamando, os irmãos
murmurando, o sentimento de estar sozinho. Quando Samuel vem para escolher um dos filhos de Jessé, Ishai, para ser o rei de Israel, Jessé não preocupa nem em chamar Davi no primeiro momento. Pelo contrário, Davi era aquele que ficava afastado, era como se representasse um opróbrio para o pai dele, para Jessé. Por quê? Por que essa necessidade de deixar Davi sempre afastado? Por que essa aspereza dos irmãos ao tratarem com ele? Porque Jessé nem o chama como potencialmente ser o rei de Israel, quando Samuel chega para escolher um dos filhos. Então você tem que pesar isso tudo. Isso é que é hermenêutica bíblia, ou a midrash em hebraico. Você tem que associar os fatos para construir algo que não fira nenhum princípio bíblico. Então Davi escreve que o ato da sua concepção foi um pecado, e não que ele nasce, estava lá sendo concebido, ele já tinha pecado diante de Deus. Não é isso. E Gênesis é claro. Em Gênesis capítulo 6, Deus diz, o coração do homem é mau desde a sua juventude, e não o nascimento. Sim, todos pecaram e distantes estão da graça, da misericórdia de Deus, carecem da graça de Deus. Isso é fato. O homem peca. O homem peca e todos nós pecamos. Mas o ato do nosso nascimento não é caracterizado um pecado de acordo com as Sagradas Escrituras. Bem, não é o assunto de hoje. Vamos voltar aqui. Um outro versículo lá de Deuteronômio, capítulo 11, que expressa esse livre-arbítrio, que a gente vai explicar o que é, e a natureza do homem entre escolher dominar o mal, escolher não fazer o mal, apesar dessa tendência para fazer o mal estar dentro dele, como fruto da queda de Adão. Veja aí na tela. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Eterno, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprir os mandamentos do Eterno, vosso Deus. Mas vos desviardes do caminho que hoje eu vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, a Torá aqui está sendo clara. Deus coloca dois caminhos diante do homem, para satisfazer as duas naturezas que estão dentro do homem. Existem dois caminhos predestinados ao homem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Então Deus fala, escolham em qual caminho vocês vão trilhar. Eu coloco diante de vós, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Como são esses caminhos? A bênção, se a pessoa escolhe, no caso aqui se o judeu, mas isso aqui o princípio é válido para qualquer pessoa, se a pessoa escolhe andar nos mandamentos, em obediência, andar no caminho de Deus. Quem obedece a Deus, anda no caminho de Deus. Se a pessoa escolhe não dominar o mal que há nela, ela vai ser dominada por esse mal e vai estar trilhando o caminho da maldição, que é o caminho da desobediência. São as maldições que tem a Torá para os desobedientes, para os que andam afastados de Deus. Então toda pessoa que não anda no caminho de Deus, ela está no caminho da maldição. Por isso que quando a pessoa nasce de novo, se arrepende, nasce de novo através da obra do Mashiach, de Yeshua, essas maldições que prescreviam a Torá para os desobedientes, elas são cravadas no madeiro. Então a obra de Yeshua, ela livra o sujeito das maldições da lei. Por isso que Paulo atesta aos Gálatas, Cristo vos resgatou da maldição da lei. Não é que a lei é maldita, logicamente que não, mas são as maldições que estão na Torá para os desobedientes, como você leu aí. Ok? Então vamos avançar aqui para mais um tópico importante, veja aí na tela, que é o Yetzer Hará versus Yetzer Hatov. Essas expressões são expressões em hebraico que explicam a natureza do homem após a queda. Então, dentro do homem tem uma tendência para fazer o bem e dentro do homem tem uma tendência para fazer o mal. Isso ocorreu logo depois que o homem ingeriu aquele fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A tendência de fazer o mal passou a ser parte da sua natureza. Por isso que a Gênesis usa a figura do fruto, né? Ele come o fruto, conhecimento do bem e do mal, veja aí a dicotomia, e o potencial de se escolher, o potencial de fazer o mal, passa a estar dentro do homem e não fora mais na figura de uma árvore. A árvore no Éden representava o livre-arbítrio do homem, o poder de não obedecer a Deus. Então, quando o homem
ali no relato do Gênesis, come o fruto, ele internaliza o poder de não obedecer a Deus, o Yetzer Hará, a tendência a fazer o mal, a desobedecer a Deus. Porque antes ele era apenas o quê? Uma natureza, a natureza de obedecer a Deus. Foi criado, predestinado para esse fim. Mas quando ele ingere o fruto, passa a estar dentro da sua natureza, dentro do homem, uma tendência também a fazer o mal. E não só isso. Pelos textos, nós sabemos que essa tendência que o homem tem para fazer o mal, o Yetzer Hará, a inclinação da carne que o rabino Shaul, o apóstolo Paulo, usa como bom rabino, usou uma expressão hebraica, a inclinação da carne, a inclinação do mal, ela é mais forte do que a inclinação para o bem. Veja isso. Então esse foi um resultado da queda de Adão. Não só essa natureza para fazer o mal faz parte dele agora, mas ela está em desproporcionalidade com a função de fazer o bem. Por isso que o homem, muitas vezes falam, o homem peca por natureza, a natureza do homem, anterior, né? Essa natureza do homem anterior. Você tem um novo homem, quando o sujeito é regenerado, e o que é o novo nascimento nesse contexto original? É quando Deus potencializa, né? Ele reduz ali a sua inclinação para o mal, não a tira de você, mas ele a reduz e aumenta pelo seu novo nascimento, através do Espírito dele, a tendência, a inclinação para fazer o bem. Então, através do Espírito de Deus, o homem tem como dominar essa parte, essa inclinação para o mal, andando em obediência, andando pelo Espírito de Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então, o Yetzer Hará é a inclinação para o mal. Yetzer Atov, a inclinação para o bem. Essa é a natureza do ser humano pós-queda, com uma inclinação para o mal um pouco mais avantajada, né? Se sobressai mais naturalmente do que a tendência para o bem. Daí a necessidade do homem nascer de novo, ser transformado ou justificado. Porque ele entra naquele equilíbrio, né? As coisas voltam como eram originalmente, e ele tem a condição então de andar, como Deus fala para Caim, cumpre a ti dominá-lo. Ele tem a condição, pelo Espírito de Deus, de dominar o lado mal, a inclinação para a carne, que não sai dele, não sai da sua natureza, mas tem que ser dominada. Ela só vai sair da natureza do homem quando o homem receber um corpo glorificado, né? No Olam Rabá, no mundo vindouro. Mas até lá, até na ressurreição, quando tivermos corpos diferenciados, essa inclinação para o mal ainda vai fazer parte da nossa natureza. Ok? Então, acompanhe na tela, vamos seguir. Mais um texto lá do Deuteronômio 28, veja. Se atentamente ouvides a voz do Eterno, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Eterno, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Deuteronômio 28 está falando então, o resultado, a recompensa de quem escolhe obedecer. A pessoa que escolhe a bênção, ela vai colher bênção. Aliás, a bênção vai perseguir o sujeito. A bênção vai atrás do judeu que escolhe obedecer. Então há um poder de escolha. O maior amor que Deus deu ao ser humano foi o poder de escolha. Mas não se confunda. Livre-arbítrio nas Escrituras não é você fazer o que você quiser. Não é você ser senhor da sua vontade. Não. Livre-arbítrio nas Escrituras é o poder de desobedecer a Deus. Só o homem, em todo o reino de Deus, o reino celeste, foi criado com o poder de desobedecer a Deus. Nenhum outro ser tem poder de receber uma ordem de Deus e dizer, não vou fazer. Nenhum anjo, eu sei que as pessoas vão me questionar, mas a gente não vai ter tempo de explicar sobre isso. Depois eu posso fazer um outro programa com esse fim. Mas nenhum anjo, nenhum mensageiro de Deus, do bem ou do mal, pode ter o poder, foi logrado o poder de responder a Deus com um não. Deus dá uma ordem e ele fala, não vou. Seja anjo das trevas ou anjos mensageiros de Deus.
Mas o homem sim recebeu esse poder, como prova do amor de Deus. Os rabinos falam até que os anjos invejam o homem porque o homem recebeu algo que eles não têm. Deus trata o homem de uma forma como não trata os anjos. É uma forma pessoal, é uma forma íntima. Deus ama tanto, amou tanto a sua criação, o homem, a coroa da sua criação, que deu ao homem a maior prova do seu amor. O poder de dizer não. Então a pessoa tem o poder de dizer não a Deus, ele tem o poder de desobedecer a Deus. Isso é livre-arbítrio, segundo as Escrituras. É você ter o poder de não obedecer a Deus. Porque se você obedecer, vai ser isso fruto da sua escolha. Fruto da escolha de se agradar a Deus. Resultado do seu amor que você quer expressar por Ele, pelo seu Criador. Como você expressa o amor ao seu Criador? Guardando as suas instruções. Essa é a maior forma que você pode expressar o amor que você tem a Ele. Andando no seu caminho, andando nos seus mandamentos. Veja aí na tela. Será, porém, que se você não der ouvido à voz do Eterno teu Deus, não cuidando de cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. E aí ele vai por muitos outros malditos. Essas são as maldições da lei que Paulo se refere lá em Gálatas. Ou seja, o sujeito que escolhe desobedecer, escolhe andar no caminho da iniquidade, da falta de lei, já tem algo predestinado para ele. Já tem um resultado predestinado para ele. Ok? A gente vai falar sobre essa predestinação, que existe sim. A predestinação existe na Torá, mas não conforme os reformistas. É uma predestinação um pouco diferente. Viu? Vamos ver, acompanhe na tela. Quais são, então, essas predestinações da Torá, que eu chamo aqui os caminhos preparados para o homem? E o que seria o livre-arbítrio bíblico? Isso que eu acabei de dizer para você. O Eterno, porque deu ao homem o poder de não obedecer a ele, teve que preparar, então, dois caminhos, duas predestinações. A predestinação para aquele que escolhe obedecer, que é vida e bênção e vida eterna, o resultado disso vai ser vida eterna, já está predestinado, e também um caminho que o fim já está predestinado para os que escolhem desobedecer. Então há dois caminhos paralelos, predestinados por Deus. Essa é a predestinação de Deus. O homem, o ser humano, Adão, foi criado predestinado a reinar, predestinado a reinar com Deus, predestinado a viver eternamente. O homem foi criado predestinado a ser a expressão da glória de Deus. Para isso que Deus o cria, a sua imagem e semelhança. Nenhum homem foi predestinado a padecer. Nenhum homem é criado predestinado a padecer. Vocês entendem? O homem, ainda que caído, é a expressão da glória de Deus, tem nele uma fagulha do divino, do sobrenatural, da essência de Deus. Todo homem nasce dentro de si com aquela fagulha de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, com potencial de fazer o bem e com potencial de fazer o mal. Mas como desde cedo escolhe o caminho do mal, aquele caminho do mal, aquela tendência, aquela inclinação do mal acaba por dominá-lo. É o que nós mais vemos. Pessoas dominadas pelas suas próprias paixões, pessoas dominadas pelo pecado. Então essas pessoas que escolhem andar longe de Deus, ou que pecam tanto e entraram no estágio que eles não possuem força para poder fazer outra escolha, elas estão andando na linha da predestinação do mal, da condenação. E aqueles que escolhem o caminho da justiça estão andando no caminho da predestinação à vida. Então são dois caminhos paralelos. Eis que Paulo quer dizer lá em Efésios capítulo 1. Quando você é salvo, você atesta a predestinação que Deus deu à humanidade antes da queda. Você entra nessa predestinação, ela já existe. É como se fosse uma corrente, um rio, uma corrente. Você nasce de novo, você consegue controlar a sua inclinação para o mal, você quer andar à obediência, você é justificado por Deus. O que é ser justificado? Justiça em hebraico é retidão. Você é colocado no caminho reto de Deus.
Mas você vai ver comigo que esses caminhos são intercambiáveis. Você pode trocar de caminho, tanto o que está no caminho da predestinação da vida, quanto o que está na predestinação da morte, eles podem trocar de caminho aí. Você pode migrar para um caminho dependendo da sua conduta. É o que nós vamos ver. Por quê? Porque há o livre-arbítrio, que biblicamente é o poder de não obedecer a Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em entender, no mesmo tempo, predestinação, livre-arbítrio com onisciência de Deus, ou presciência de Deus. Ah, como é que eu vou ter poder de escolha se Deus já sabe o que eu vou fazer? Puxa vida, por causa dessa influência grega, dicótoma, do sim, do não, do preto, do branco, muitos cristãos que herdam essa forma de pensar, greco-romana, filosófica, têm dificuldade de entender isso. Se Deus já sabe tudo, que escolha eu tenho? Se Deus já sabe a escolha que eu vou tomar antes que eu a tome, que livre-arbítrio é esse? Calma. Os rabinos escolheram uma alegoria fantástica para você, de uma forma simples, entender como esses dois conceitos andam juntos. A vida do homem é como se fosse um jogo de cartas. Você joga as cartas como bem entender. Esse é o livre-arbítrio, nesta alegoria. Você joga a carta como bem entender. O Deus não vai interferir no seu jogo. Mas foi Ele quem te deu as cartas. Veja só. Você joga como quiser, mas foi Deus que te deu as cartas. Ele conhece todas as associações, todos os jogos que você pode colocar na mesa, Deus já sabe de antemão. Mas isso não tira a importância da sua escolha. Isso não tira a importância do poder de escolha do homem. A onisciência de Deus, ela não anula o livre-arbítrio do homem. Ela a confirma. Então vamos aprender aí com a sabedoria judaica como nós devemos enxergar livre-arbítrio e onisciência. Os dois caminham juntos e o seu livre-arbítrio, seu poder de escolha, vale muito diante de Deus. Apesar dele já saber todas as suas escolhas antes mesmo que elas aconteçam. Muito bem, vamos caminhar então no nosso estudo, porque temos ainda algumas coisas para vermos. Vamos lá. Então, veja, o homem foi predestinado para reinar com o Messias, sendo a expressão da glória do Eterno. Todos nós somos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, sem termos o que oferecer e debaixo de grandes maldições. Então veja, você, quando estava lá vivendo nas trevas, quando estava escravo das suas paixões, não conseguia controlar a sua tendência para fazer o mal. Aliás, essa tendência que te controlava, dominado pela carne. Você estava no caminho predestinado à morte. O salário do pecado é a morte. Ok? Você estava lá, tão débil que não conseguia, não tinha forças em si mesmo para mudar de caminho. O sujeito não tem força. Muitas vezes ele quer mudar de vida, mas ele não tem força. É aí que entra a graça de Deus. É aí que entra o poder regenerativo do Filho de Deus, do sacrifício do Mashiach. Por quê? Porque a pessoa que está ali, sem força para mudar de caminho, sem força para escolher fazer outra coisa, quando ela clama a Deus, e clama pelo Filho de Deus, Yeshua, e clama por essa mudança, e se arrepende, e convida Deus com seu Filho para fazerem nele morada, e a pessoa clama para mudar a natureza pecaminosa, a pessoa se entrega a Deus, ela não tem mais esperança. Nesse momento, ela é justificada. O que é justificação segundo a Bíblia? É você tirar a pessoa do caminho predestinado para a morte e passar a pessoa para o caminho predestinado à vida. A pessoa não teria condição de mudar por si própria, ela não tinha nada para oferecer a Deus. Então não é por obras que a pessoa é justificada. Mas ela é o quê? Ela foi retirada e colocada no caminho da vida. Tum, foi colocada lá. Nova criatura. Agora, com o Espírito de Deus, ela tem como dominar o seu lado carnal. Ela tem como mortificar ali o Yetzer Hará, a tendência à carne, ao pecado. Para que ela foi colocada nesse outro caminho? Você vai ver comigo daqui a pouco. Para dar fruto. Então, uma vez colocada no caminho da vida, Deus quer que ela ande. E os mandamentos e as instruções e ordenanças de Deus servem para guiar a pessoa, para que a pessoa não saia do caminho. Davi refletiu isso muito bem quando ele diz:
Lâmpada para os meus pés é a tua Torá, é a tua lei, e luz para o meu caminho. Então a lei de Deus não tem a intenção de salvar o homem. A lei de Deus tem a intenção de preservar a vida do homem que quer andar em justiça. A lei não salva ninguém. A pessoa guarda a lei não é para ser salva, a pessoa guarda a lei porque ela foi salva. Já que ela está no caminho da justiça, foi justificada, da retidão, agora ela tem que andar em boas obras. Veja aí comigo. Mas uma vez alcançados e justificados, né, colocados no caminho da vida, nós devemos perseverar para andar no caminho predestinado aos justos. Então, você tem que perseverar para continuar andando fielmente nesse caminho através da obediência. Nesse aspecto, a lei de Deus tem por intuito nos preservar neste caminho. Né? A Torá preserva o homem no caminho de Deus. Não somos salvos por obras. Atenção, salvos. Não estou falando justificado. Não somos salvos por obras. Mas obras são esperadas os que são salvos. Foi aquilo que eu disse aqui para você. Ninguém é salvo por guardar a lei. Porque quando você foi justificado, você não guardava nada, você estava debaixo de maldição. Então, uma vez colocado no caminho da justiça, é sua obrigação. Deus espera de você uma expressão do seu amor a Ele, gratidão a Ele, que é o quê? A obediência. Aquele que ama, obedece. Não existe, podem dizer o que quiser. A maior expressão do amor é a obediência genuína, pura, com a kavaná, com a intenção correta do coração. Ninguém ama a Deus sem obedecê-lo. Impossível. Então, esse conceito de predestinação reformista, ela minimiza a importância da obediência, a importância da perseverança, da temperança, da pessoa perseverar no caminho de Deus. Claro que todos nós pecamos e a pessoa vai acabar pecando, mas o pecado é um acidente na vida do justo, não é uma constante. Se é constante, ele já passou para outro caminho. E pode, professor Mateus, eu passar do caminho da justiça para o caminho da morte? Vamos ver o que a Torá diz sobre isso. Veja então alguns textos comigo. O irmão de Yeshua, Yaakov, Tiago, olha o que ele diz. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. Olha só, a pessoa justificada por obras e não por fé somente. A pessoa é justificada por obras e não por fé somente. É o que eu digo. Uma vez sendo colocado no caminho da justiça, é esperado da pessoa andar em boas obras. E essas boas obras são para Deus como frutos. Você tem que ter fruto para mostrar. Você tem que ter boas obras para mostrar. Não para barganhar com Deus, mas para expressar a sua gratidão e o seu amor a Deus. Essa é a diferença da obediência por obrigação e da obediência por amor. Deus exorta o povo judeu várias vezes ao longo da história de Israel em relação a isso. A Isaías é até duro ao dizer, olha, vocês levantam as mãos para mim e eu vejo mão de sangue. As festas, o incenso que vocês oferecem a mim me dá vontade de vomitar. Por que Deus fala isso? Se eles estavam cumprindo certinho a data, oferecendo o sacrifício do jeito certo, degolando o animal do jeito certo, na data certa. Por que Deus não estava aceitando nada? Por quê? O coração estava longe dele. O povo louvava com os lábios, mas o coração estava distante de Deus. Por quê? Porque fora daquele evento de festa, oprimiam as viúvas, oprimiam os órfãos, roubavam, eram mentirosos, usurpavam, exploravam o povo, tratavam mal o próximo. Então de nada valia, porque a obediência não estava sendo com a intenção correta. Deus analisa o coração do homem, é a kavaná, a intenção do coração. Não é que a obediência, Deus não quer que faça mais nada, não é isso. Deus quer que você obedeça a Ele, sim, mas da forma correta, por amor, por gratidão. Eu guardo a lei não para ser salvo, eu guardo a lei porque sou salvo. Acompanhe mais um texto aí comigo, veja. Pois somos feitura dele, criados em Yeshua HaMashiach,
para boas obras, palavras de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2, verso 10, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja aí, tá claro. Você foi salvo, não é para ir para o céu, um outro contexto, um outro ensino errado no meio cristão. Ninguém é salvo para ir para o céu. Você é salvo para andar em boas obras. Você é salvo para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Você é salvo para dar frutos. Você é salvo para ser luz. Você é salvo para ser bênção. Yeshua ensina os seus discípulos a pedir o quê? Venha a nós o vosso reino. Como que o reino de Deus vai vir para a terra? Sendo feita a vontade de Deus na terra aqui, como ela é feita nos céus. Aí você vai estar chamando o reino de Deus à terra. Cumprindo a vontade de Deus na terra, cumprindo os mandamentos de Deus, apregoando o reino de Deus, apregoando os princípios de Deus. Aqui, você transforma a terra no reino de Deus. E esse não é o objetivo de Deus? Restaurar a terra? Através do seu filho? Através de você? Nós somos embaixadores do reino, nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Nossa missão é expandi-lo através das boas obras, através de caminhar nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Uma vez salvos, Deus espera de nós obediência, perseverança e fidelidade. Acompanhe na tela comigo. Palavras duras de Yeshua explicando sobre os falsos profetas lá em Mateus capítulo 7. Duras de Yeshua. Olha o que Yeshua diz em Mateus 7, 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, atenção, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu nem coloquei o texto inteiro aqui, porque o discurso ele fala, afastem-se de mim, vocês que ficam falando que fazem em nome de Adonai, mas vivem como se não existisse lei, como se não existisse obrigação de obedecer a Deus. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade no grego, onde esse texto está aí disponível nos originais para nós, pelo menos o que nós temos acesso em grego, é anomia. Anomia, iniquidade. Traduzindo ao pé da letra, a sem. Nomos, nomia, lei. Sem lei. Afastem-se de mim, vocês que vivem como se a lei não existisse, como se a obediência não existisse. Faz tudo para Deus, mas não obedece nada, não obedece Deus, não obedece o mandamento de Deus. Yeshua é claro. A árvore boa, a árvore que foi feita boa por Deus, a árvore que foi justificada e não produz bom fruto, está produzindo é fruto mau, é cortada e lançada ao fogo. Não fui eu que disse isso. Foi o próprio Yeshua. Então, perde-se salvação, uma vez predestinado a ser salvo, sempre salvo. Será que é isso? Será que Yeshua concordaria com esses reformistas? Será que os profetas concordariam com esses reformistas? Acompanhe na tela comigo, veja. Mais um ensino de Yeshua lá em João 15. Vou ler uma parte maior para você. Veja na tela. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que você produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra. Olha aí, foram pessoas que nasceram de novo e foram justificadas por Deus. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei, pois, em mim, e eu permanecerei em vós. É o mandamento de Yeshua, que você permaneça nele. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar, se vocês não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, veja aí. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, olha só, se a pessoa foi alcançada, justificada pela palavra, mas não permanecer em Yeshua, não dando fruto, escolhendo o caminho da iniquidade, será lançado fora à semelhança do ramo e secará.
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, atenção, as palavras permanecerem em vós significa o quê? As ordens, os mandamentos, os preceitos. Se você permanecer em Yeshua, é porque você permanece, obedece o que ele disse. Vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês se tornam meus discípulos. Tá claro. O discípulo que Yeshua almeja é aquele que produz muito fruto. E como que alguém produz fruto? Permanecendo na palavra, na doutrina, no ensino dele. Em obediência, em fidelidade. Como a gente não tem muito tempo, vamos passar aqui para a próxima referência que eu dei, mais um texto de Yeshua. Veja aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que conhece e cumpre, este é o que ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Yeshua está falando aqui, não tem dúvida. Quem tem os mandamentos e os guarda, este é que ama, não é o que fala que ama, não é o que ora bonito, não é o que canta, não é que aos olhos da sociedade é piedoso, é tzadik, é justo, é o camarada que guarda os mandamentos, como expressão de amor, não por barganha, por expressão de amor, porque ele quer permanecer em Deus, ele quer permanecer no caminho da predestinação à vida, por isso que ele guarda os mandamentos. Olha as palavras do autor de Hebreus no capítulo 6, falando um pouquinho sobre essa escolha da pessoa que muitas vezes salva, purificada pela palavra, mas que escolhe o quê? É o livre-arbítrio. Ela escolhe ir pelo caminho da iniquidade, da falta de lei. Ela quer voltar. E muitas vezes uns se tornam até inimigos do caminho da fé. Veja aí. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. O sujeito que está recebendo bênção da parte de Deus e produz erva, ele está fazendo uma alegoria aí, o crente com a árvore, com a terra. Então a terra que recebeu chuva da parte de Deus, recebeu graça, misericórdia, bênção, ele tem que produzir o quê? Ele produz erva. E essa erva é útil para quem? É útil para ele, para os outros e para Deus. Mas, olha aí a parte amarela, mas se a pessoa está recebendo chuva frequente de Deus, olha só, a terra que está recebendo chuva frequente de Deus, ao invés de produzir erva boa, começa a produzir espinhos e abrolhos, são os frutos do crente. O camarada foi lavado e remido, mas ele está produzindo o quê? Quais são os frutos dele? Pecado. Só tem fruto ruim, só tem espinho e abrolho. Essa pessoa é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimado. Por que que o fim do sujeito é ser queimado? Porque, meu amigo, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Veja as palavras do apóstolo, do autor de Hebreus. Diligência, perseverança, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, olha aí, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, veja, temperança, perseverança, tem que ter esforço, tem que ter desejo de andar no caminho bom. Esses herdam as promessas. Uma coisa é você ter direito às promessas uma vez que foi justificado. Outra coisa é você herdá-las, elas fazerem parte da sua vida. Elas só vão fazer parte da sua vida, você já tem direito a elas quando foi justificado. Mas você só vai usufruir delas quando você o quê? Ser longânimo, perseverar em obediência, perseverar em andar no caminho de Deus. Então a obediência nas Escrituras, tanto na Torá, nos profetas, nos ensinos da Nova Aliança, ela é extremamente valorizada por Deus. E o autor de Hebreus diz aqui que é possível sim uma terra que está recebendo chuva boa
É possível sim uma pessoa que foi purificada pela palavra de Yeshua, como ele diz lá em Mateus 7, é possível essa pessoa não dar bons frutos. E por que ela já não está dando bons frutos? Porque ela já não está conectada à videira. Se ela está produzindo fruto mal, é porque ela está o quê? Ela está se alimentando de coisas más. E Deus dá ainda um tempo para essa pessoa. Você vê que os ensinos têm um tempo, Deus alerta, Deus manda profetas, Deus alerta, volta, volta. O profeta declara, buscai o Senhor enquanto há tempo. Invocai-o enquanto ele está perto, porque vai chegar um momento que não vai ter mais como você se arrepender. Não vai dar tempo de você voltar atrás. Talvez você nem tenha essa oportunidade mais. Então a obediência é extremamente valorizada na fé bíblica. Pode não ser na fé reformista, mas na fé bíblica original ela é. E ela é esperada dos que são salvos, dos que são justificados. Você não é salvo por obras, mas obras são esperadas daquele que foi salvo. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. E algo morto não vai ser útil para você para nada. É o que Tiago explica, só ter fé em Deus não adianta. Você tem que conciliar a obra com a fé. Aí sim você vai chegar no caminho final, vai chegar no destino do caminho da vida, que é o quê? A vida eterna. Então a vida eterna, biblicamente, é o resultado do seu caminhar. Você já foi colocado num caminho que dá na vida eterna, você já está praticamente andando rumo à vida eterna. Mas o chegar lá depende de você. O chegar vitorioso na linha de chegada depende de você. Yeshua fala, lá em Apocalipse, tem o texto que diz, ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus. Ao que vencer, ao que perseverar, ao que for longânimo. Ah, Mateus, quer dizer que eu tenho que ser perfeito e não posso pecar? Não! É claro que você vai pecar, é claro que você às vezes vai até cair. Mas isso tem que ser um acidente. Você não pode voltar e começar a ter prazer no caminho que você já andava. E você já não pode também andar sem dar fruto. Você já também não pode andar e dando fruto, espinhos e abrolhos. Porque vai chegar no momento que você vai ser cortado. Deus não rejeita você. Deus não lança, não tira você de um caminho e põe você no caminho da morte arbitrariamente. É você que sai do caminho. É você que escolhe trocar de caminho. Não é Deus. E o autor de Hebreus fala, por que que o sujeito que a terra, que está recebendo chuva de Deus, que está sendo cuidada por Deus, essa terra, se ela passa a produzir abrolho e espinho, por que que ela é cortada e lançada ao fogo? O próprio autor explica, porque Deus não é injusto para com o seu esforço, para com o seu trabalho. Deus não é injusto para os que estão se esforçando para andar no caminho da vida. Que é isso agora? O sujeito é salvo, repete lá uma oração, tem um livro escrito no nome da vida, e não importa o que ele faça ao longo da fé, ele vai ter o lugarzinho dele lá no final do caminho, garantido a vida eterna. Deus seria injusto se ele fosse assim. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Por que que Deus aceita a escolha da pessoa? Dá a chance, manda a palavra profética, alerta, e mesmo assim a pessoa não muda, não se arrepende? Deus acata. Salvação é um presente, e como todo presente, você pode ou guardá-lo ou jogá-lo fora. E a maneira de você jogar a salvação de Deus fora é o quê? É vivendo em iniquidade uma vez salvo. E não vem você dizer que se a pessoa volta para o caminho da iniquidade é que ela não foi verdadeiramente salva. Papo furado. Porque se você ler o que escreve o autor de Hebreus aqui no próprio capítulo 6, você vai ver lá que é impossível que um indivíduo que é cheio da unção de Deus, que prova dos bens vindouros, que profetiza, que nasceu de novo genuinamente. É impossível que um sujeito desse, que cai e blasfema contra aquilo que viveu, é impossível um camarada desse voltar e se arrepender. Não é que é impossível o camarada pecar, não. É impossível o quê? Se ele é cheio do Espírito, se ele nasceu de novo, se ele está salvo, está andando no caminho da justiça, e ele escolhe voltar para o caminho da iniquidade, não só escolher, ele escolhe e ele se torna um inimigo, ele passa a blasfemar do caminho da justiça, o sujeito que chega nesse ponto, acabou, não tem volta para ele. Por que que não tem perdão para ele? Porque ele não se arrepende. É impossível um camarada desse se arrepender. O exemplo que o autor de Hebreus dá ali é um exemplo de uma pessoa que foi salva e escolheu outro caminho.
O exemplo que Yeshua deu em Mateus 7 é de uma pessoa salva, do que foi purificado pela palavra. O exemplo que o autor de Hebreus dá, da terra recebendo chuva da parte de Deus, é uma pessoa salva. Mas cabe a ela dar bons frutos ou dar maus frutos. E Deus não é injusto. Deus é amor, sim, mas ele não é injusto. Ele é justo, veja o texto de Hebreus 6, ele é justo para os que estão laborando, para os que estão trabalhando, para os que estão em longanimidade, em perseverança, em obediência. Sim, pecam, mas se levantam porque querem andar no caminho de Deus. Não é essa coisa que muitas vezes a gente vê no mundo cristão. Ah, eu não me preocupo muito com santidade, porque eu sei que se eu pecar tem a graça de Deus para me perdoar. Isso é espinho e abrolho na sua vida. Você já não está produzindo bom fruto há muito tempo. É a intenção do coração que vale. É a intenção de andar no caminho de Deus. Pecar, todos pecam, mas como você lida com o pecado? O pecado é um acidente na sua vida? O pecado é uma constante na sua vida? Você se envergonha, arrepende, restitui e volta a caminhar no caminho de Deus? Ou você fica naquele estágio de latência ali no pecado, curtindo, aí você tenta viver uma vida dúbia, né? Como é que é? Você está salvo? Deus jamais vai retirar de você algo que Ele te deu quando você se arrependeu? Ah, é? Será que Deus seria justo se Ele fizesse isso com o outro lá que está perseverando, lutando para andar no caminho de Deus e vocês dois recebem o mesmo resultado? E olha que eles não estão falando aqui de galardão, hein? Porque galardão tem a ver com os que chegam lá, com os justos. Mas um produz menos fruto do que o outro. Um produz 5, o outro produz 10. Mas estão produzindo. Estão produzindo fruto bom. O que ele está falando aqui é dos que já não estão produzindo nem fruto, está produzindo espinho. Aí não tem galardão para esse não. Aí o resultado, o salário dele já está determinado. Esse aí já está no caminho da predestinação, que ele sabe onde vai dar. Acompanhe na tela comigo um texto que é... Eu vou fechar o programa com esse texto. Eu sei que esse programa a gente delongou um pouco, porque o tema é muito importante. Eu não quis dividir ele em duas partes. Mas preste atenção nessa palavra final de Ezequiel, de Deus a Ezequiel, no capítulo 33, que joga por terra a doutrina da predestinação reformista. Joga por terra essa doutrina do uma vez salvo, sempre salvo, não importa o que eu faça, não importa como eu viva. Veja aí na tela. Quando eu disser ao justo que certamente ele viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, veja aí, a falta de lei, viver como se não existisse lei, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, que ele escolheu, que pratica, veja aí, morrerá. Puxa vida. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, mas se ele se converter do seu pecado, fizer juízo e justiça, restituir esse perverso o penhor, pagar aquele que ele roubou e andar nos estatutos da vida, veja, e andar nos estatutos da vida, ou seja, se ele escolher andar no caminho da vida e não praticar a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça ele fez, certamente viverá. Desviando-se, porém, o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Mas convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Isso é bombástico. Um sujeito que recebe a palavra de Deus, você vai viver. Você imaginou Deus te dar uma profecia dessa? Você é um justo, você nasceu de novo, você teve o nome escrito no livro da vida, você vai viver, meu filho. Mas aí, você confiando na sua própria justiça, confiando na sua própria capacidade, deixa de estar conectado na videira, deixa de estar bebendo os preceitos de Deus e começa o quê?
a andar em iniquidade, a andar fora do caminho de Deus. Porque quem anda na lei anda no caminho. E aí você, com isso, você vai fazer o quê? Você estará se colocando no caminho da iniquidade. Se você não mudar, você vai morrer nesse caminho que você escolheu. Deus vai te dar oportunidade de arrependimento. Mas se você continuar ali, você vai morrer. Ah, mas Deus me deu uma profecia que eu ia viver. Não interessa, de todos os seus momentos de justiça, Deus não vai se lembrar. Por quê? Porque você fez uma escolha de andar no caminho da iniquidade. Ah, mas eu recebi uma palavra de Deus. Ah, mas eu fiz a oração. Ah, mas eu fui salvo na igreja no dia que eu respondi ao apelo. Meu amigo, então honre o que foi feito por você, por parte de Yeshua. E ande em boas obras. Agora, se começar a produzir espinho e abrolho e começar a ter prazer no pecado, o pecado deixou de ser um acidente na sua vida, passou a ser uma constante. O fruto que você está oferecendo a Deus e os homens é só lixo. Deus não é injusto para com os que se esforçam. Leia Hebreus capítulo 6, de novo, o texto que eu mostrei aqui. E o texto de Ezequiel é claro. Na sua iniquidade morrerá. Mas Deus não é homem para que volte atrás. Deus não está voltando atrás, Deus está sendo justo na sua palavra. Deu palavra de vida, alcançou você, encheu você do seu espírito, e você escolheu andar no caminho da falta da lei, da iniquidade, se não voltar, vai morrer a tempo. Vai morrer lá, se não voltar a tempo, vai morrer nesse caminho do pecado. E vai ser condenado. E o ímpio, que recebeu uma palavra de Deus, você morrerá. Você já imaginou você receber uma palavra de Deus assim? Você vai morrer. Muita gente já pegaria um revólver e suicidaria na hora, né? Ah, não tem jeito, Deus decretou que eu vou morrer, não tem esperança para mim. Tchau. A palavra de Deus é irrevogável, Deus não volta atrás em nada que Ele diz, então não tem mais esperança para mim. Negativo. Se você que recebeu uma palavra de morte, resultado do estilo de vida que você vive, das maldições que você se colocou nelas, se você se arrepende e se converte do seu pecado, olha aí, fizer juízo e justiça, se você restituir, você provar fruto de arrependimento, você mostra para Deus e para as pessoas que você se arrependeu, você restitui o mal que fez, paga, restitui a quem você roubou, a quem você prejudicou. Restituir o penhor, aquilo que você deve. Pagar o furtado, né? Se você devolve lá o que você roubou, você restitui. E se você andar nos estatutos da vida, ou seja, se você começar a andar nos estatutos da vida e não praticar mais a iniquidade, ou seja, se você não tiver mais prazer naquele pecado e andar na lei de Deus, certamente você viverá, não morrerá. Palavra de Deus, meu irmão. Ah, Deus voltou atrás? Não. Deus ouviu o clamor de um coração arrependido. E um coração arrependido, o espírito contrito, ele não rejeita jamais. Mas tem que ser genuíno. Toda profecia de morte, ela é alterada, desde que haja arrependimento sincero. Veja aí o exemplo lá em Nínive. Jonas recebeu a incumbência da parte do Eterno de anunciar a destruição de Nínive, porque a iniquidade já tinha chegado aos céus. Aí tem o que você conhece. Jonas, depois de passar por muita dificuldade, chega lá na praia de Nínive, começa a pregoar a destruição e, para surpresa de todo mundo, o que acontece? Para surpresa de todo mundo, o povo se arrepende, o rei se arrepende. Até os animais vestem panos de saco e eles escolhem andar no caminho do Senhor. Eles testificam que o Deus de Jonas é o único Deus que existe. E o que Deus faz? Ah, ele não pode voltar atrás, vai ter que destruir mesmo assim, mesmo o povo tendo se arrependido. Graças a Deus, Deus não é homem como nós. Deus não é retrógrado como nós. Deus ouviu a oração de arrependimento, ouviu o clamor do iníquo e do perverso, perdoou os pecados e revogou o juízo. Nínive não foi destruída naquela época. Aquela geração não padeceu. Foi destruída depois. Mas aquela geração foi justificada e salva, porque houve arrependimento. Fizeram a parte deles. Então essa é a nossa missão como discípulos de Yeshua. Esse programa está sendo gravado logo depois das eleições presidenciais de 2014.
E eu vi muitas pessoas que se dizem servas de Deus, deixando seus comentários, né, nas redes sociais da seguinte forma: ah, não vou me envolver nesse negócio não, porque tá tudo cumprindo as profecias, tudo tá andando de acordo com as profecias e não tem nada que nós, crentes, podemos fazer. Deixa a coisa rolar, deixa o circo pegar fogo, ninguém pode alterar os preceitos de Deus. Ignorante. Ignorante porque não sabe que o intuito de Deus não é que o ímpio pereça, mas é que ele se arrependa. Os céus se regozijam quando um ímpio se arrepende, quando o ímpio se converte dos seus maus caminhos. Então a sua missão e minha, como servos do Deus Altíssimo, é o quê? É apregoarmos o arrependimento. Foram as primeiras palavras de Yeshua, as primeiras palavras de Yohanan, de João. Arrependam-se, porque o reino de Deus já está disponível para vocês. Convertam-se dos seus maus caminhos. É possível revogar os juízos de Deus, caso haja arrependimento. Arrependam-se. O juízo não precisa vir se a nação se arrepende, se a nação se converte dos seus maus caminhos. Olhe lá a promessa de Deus para Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7. Se o povo que se chama pelo nome de Deus se arrepende, ora, se converte dos seus caminhos, Deus ouve a oração e o clamor dos céus, perdoa os seus pecados e sara a terra. Oxalá tivéssemos discípulos, ou os que se chamam de discípulos, oxalá se eles soubessem o que Deus deseja. É que nós apregoemos o arrependimento, que nós apregoemos a justiça. O justo, quando vê a injustiça e não fala nada, está sendo conivente, tem a sua parcela de culpa. Se você vê a injustiça e não se posiciona contra, você está pecando diante do Eterno. Se você vê uma falta e não faz nada, você está pecando diante do Eterno. Já pensou se Yeshua, se os profetas de Israel fossem assim também, politicamente corretos? Ah, eu não posso me envolver em política. Me fala qual profeta de Israel que não se envolveu com os governantes das suas épocas. Pelo contrário, eles iam lá, exortavam reis, exortavam juízes, exortavam governantes, apontavam um dedo e falavam: olha, se continuar assim vocês vão perecer, arrependam-se. Não é esse o caminho de Deus, isso está errado o que o senhor está fazendo. Está errado esse decreto, rei. Está errado aquilo outro. Ia lá para o povo e falava: olha, o rei está pregoando leis contra a palavra de Deus. Está chamando maldições sobre vocês. O servo verdadeiro de Deus se posiciona porque ele clama por justiça. Ele ama a justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Alcançarão misericórdia. Brasil não alcançou misericórdia, porque os que se dizem servos de Deus não têm fome de justiça, não têm sede de justiça, não apregoam a justiça. Por quê? Na minha opinião, muito deles por causa desse pensamento de predestinação não bíblico que contamina o seio da igreja, os meios teológicos cristãos, normativos. Não, está predestinado, já está profetizado. Eu estou salvo mesmo. Que me importa o mundo? Que o mundo continue aí se destruindo. Eu estou salvo mesmo. Que egoísmo é esse? Então, faz parte de andar no caminho de Deus apregoar a sua justiça, apregoar a sua lei, apregoar os seus mandamentos, apregoar o reino de Deus, apregoar o evangelho, as boas novas. Salvação é dom de Deus. E segundo a Bíblia, não me importa o que escreveram, os dogmas que foram escritos ao longo de 1800 anos de história cristã. Não me interessa. Com muito respeito eu digo isso. Mas eu me interesso no que está apregoado na palavra, nos ensinos de Yeshua, dos apóstolos, dos profetas e da Torá. Há uma escolha, há um poder de escolha e há uma valorização de Deus da parte do que se esforça. Há uma valorização de Deus para o que persevera, para o que é longânimo. Ele não faz isso, não é para ser salvo, ele faz isso porque ele é salvo e ele quer expressar esse amor através de frutos e bons frutos. Então, meu amigo que está assistindo esse programa, que me ouviu e me assistiu até agora, ponha isso no seu coração. Deus quer a sua santidade, Deus quer a sua perseverança, Deus quer que você lute para andar no caminho. Eu posso até pecar, mas vou morrer tentando não pecar. Posso até cair, mas vou morrer tentando nunca mais cair.
E na minha cabeça, no meu coração, cada queda vai ser a última. Esse é o coração do que serve a Deus. Não é essa procrastinação que existe hoje aí no meio cristão e também nos meios judaicos. Já estou com a minha salvação, justificação garantida, né? Aí não tem aquela importância com a santidade, com apregoar a justiça de Deus, não. Já está predestinado. Meu amigo, graças a Deus, essa predestinação não é bíblica. Graças a Deus, Deus é um Deus justo e que deu ao homem a maior expressão do seu amor, o poder de escolha, o poder de desobedecer a Deus. Todas as coisas estão sujeitas ao temor de Deus, menos o temor de Deus. Que o Eterno te abençoe grandemente, que sejamos todos arautos da restauração dos princípios bíblicos verdadeiros, das raízes da nossa fé.